A estátua de sal. Abraão saiu do Egito com sua esposa e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele viajou de um lado para o outro, até chegar à cidade de Betel. E dali foi para um lugar que ficava entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Yahweh, o Criador. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, empregados e a sua família. E não havia pasto que desse para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abraão disse a Ló que não era bom que ficassem brigando e nem que os seus empregados brigassem. Então decidiram separar-se. Abraão pediu para Ló escolher o lugar onde ia ficar. Se Ló fosse para a esquerda, ele iria para a direita. E se Ló fosse para a direita, ele iria para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água e era um jardim de Ial. Ou, como a terra do Egito, o vale era assim antes de Ial haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade do vale e foi acampando até chegar à cidade de Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra Ial. O Criador Ial então apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mangue e era a hora mais quente do dia. E Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. E ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. E então os recebeu em sua casa. E lhes preparou um banquete. Conversaram um pouco. Depois, os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podia ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para mostrar-lhe os caminhos. Então o Criador Ial disse a si mesmo que não iria esconder de Abraão o que iria acontecer. Ial disse a Abraão: "E o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver as acusações que tenho ouvido, se são verdadeiras ou não." Então, os 2 visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Ial. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: "Os bons, junto com os maus, talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não perdoarias por amor a 50, os bons? Não é possível que os mate esses bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido o mesmo pecado. Não faça isso. Tu és juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça." Ial respondeu: "Se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas." Então Abraão voltou a dizer: "Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és Ial e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja 45 pessoas direitas. Destruirá a cidade por causa dessa diferença de 5?
Ial respondeu: Se eu achar 45, não destruirei a cidade. E Abraão continuou: E se houver somente 40 bons, por amor desses 40, não destruirei a cidade. Ial respondeu a Abraão. E Abraão disse: Não fique zangado comigo, Ial, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Por amor aos 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: Estou sendo atrevido, mas me perdoe, Ial. E se houver somente 20? Ial respondeu: Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Finalmente, Abraão disse: Não fique zangado, Ial, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Ial respondeu: Por causa desses 10, não destruirei a cidade, respondeu Ial. Quando Ial acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, se levantou e foi recebê-los. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e disse: Mestres, estou aqui para servi-lo. Por favor, aceite o meu convite e venha hospedar-se na minha casa, pois poderão lavar os pés e passar a noite ali. Depois levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. E eles disseram: Não, mas vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram, mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto o moço como os velhos, cercaram a casa e chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os 2 homens que estavam? Manda Ló levá-los para fora, pois queríamos conhecê-lo. Ló saiu para fora com os homens e ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometem esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas e vou trazê-las aqui fora para vocês. Faça com ela o que quiserem, porém, não faça nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda o que íamos fazer com os hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-lo. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, fizeram com que os homens, tanto o moço como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos, e assim eles não conseguiriam encontrar a porta. Então, os visitantes disseram a Ló: Tem mais alguém da sua família aqui? Pegue seus filhos e suas filhas, e seus genros e outros parentes que vocês tiverem na cidade. Todos saiam daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Criador Ial tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruir Sodoma. Então, Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar-se com suas filhas.
E ele disse para arrumar depressa e saiam da cidade, porque Iau irá destruir Sodoma. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue sua mulher e suas filhas, suas duas filhas e saiam daqui, porque vocês não morrerão quando a cidade for destruída. E como elas estavam demorando, os anjos pegaram pelas mãos Ló e sua mulher e suas filhas e os levaram para fora da cidade. Pois Iau teve compaixão de Ló, e então os anjos disse a Ló: agora corra e salva sua vida. Não olhe para trás e nem pare no vale. Fuja para as montanhas. Vocês não vai morrer. Mas Ló respondeu: mestre, não me obriga a fazer isto, pois o mestre me fez um grande favor e teve pena de mim salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Tá vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade agora. Vai depressa, pois não poderei fazer nada enquanto vocês não chegar lá. E a cidade era bem pequena, e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar, depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Criador Iau fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ai, ai, o anjo não tinha avisado que não era para olhar para trás? Por que ela fez isso? No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Iau. Abraão olhou na direção de Sodoma e Gomorra e de todo o vale e viu que a terra subia fumaça como se fosse fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Iau destruiu a cidade do vale, mas se lembrou do que havia prometido a Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição da cidade onde havia morado. Nós aprendemos que Iau não se agrada da maldade e da corrupção no coração humano. Vimos que ele age com justiça e é fiel, e as suas promessas, mesmo decidindo destruir Sodoma e Gomorra, lembrou-se de Ló e o poupou. Ore a Iau e agradeça pela justiça e fidelidade de Iau. Aleluia! Louvado seja Iau!